Capítulo 7. A unção com óleo pelos presbíteros. Tiago nos fala do versículo 14 do capítulo 5 de sua epístola. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 14. Esta é uma promessa de cura para os enfermos inconfundivelmente clara. Em Marcos capítulo 6, versículo 13, aprendemos que os discípulos faziam isso, pois o texto diz: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Marcos capítulo 6, verso 13. Pouco antes de Tiago escrever esta promessa aos doentes, ele mencionava os aflitos. Tem havido muita especulação sobre a forma de doença poderia ser denominada aflição. Segundo a concordância de Strong, a palavra introduzida como aflição não faz referência a qualquer enfermidade física. Devo observar que a palavra aflito no original dá a ideia de alguém que está sofrendo qualquer dor moral e não qualquer enfermidade física. Aqueles que sofrem perseguição, tribulação ou qualquer tipo de aflição não devem chamar os presbíteros e pedir que orem para livrá-los de seus problemas. Em vez disso, Tiago diz: está alguém aflito? Ore, e o próprio aflito que deve orar. Observe o que Tiago diz: está alguém entre vós doente? Isso não quer dizer que a cura seja apenas para alguns prediletos. Ele declara ousadamente que a promessa da cura é para qualquer pessoa, qualquer doente. Qualquer pessoa doente tem o direito bíblico de chamar os presbíteros da igreja e ser curada, e, se necessário, ser salva ao mesmo tempo. Isto deve fazê-lo alegrar-se, principalmente se tem ouvido que a cura é somente para aqueles que têm sorte, ou apenas para aqueles a quem Deus curar. A cura é para você. Você tem o direito de gozar saúde no corpo, como também saúde na alma. 3 João 2, pois Tiago diz no capítulo 5, versículo 15, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E no versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago então acrescenta: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esta promessa é clara de ser compreendida. Agindo de acordo com essas palavras, milhões de pessoas foram curadas através dos séculos e, pela mesma razão, outros milhões têm sido curados neste século. Observe que no versículo 15 Tiago diz: a oração da fé salvará o doente. A oração da fé é a única eficiente para trazer a cura aos doentes. A oração da fé. Como alguém pode fazer a oração da fé enquanto alimenta a ideia de que talvez seja vontade de Deus levantar o doente ao eterno lar por meio desta doença? Ou pensar, talvez Deus esteja operando algo muito precioso na vida desse irmão por meio dessa enfermidade. E talvez eu deva animá-lo a suportar com paciência e assim aprender a lição que Deus quer ensinar-lhe. Jamais se pode orar assim. Contudo, é justamente esta a atitude de muitos que oram pelos doentes. Não é de admirar que tantos doentes não recebam a cura na resposta da oração? Paulo diz que Cristo é o Salvador do corpo. Efésios 5:23, parte C. Diz mais: o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13b. Então ele pergunta: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Verso 15. E outra vez: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Verso 19. E acrescenta: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Verso 20. O corpo é para o Senhor. Não é para nós mesmos, nem para outra pessoa, incluindo Satanás. Nosso corpo não foi criado para ser uma habitação de doenças e enfermidade. Se Cristo tornou-se o Salvador do corpo, o corpo é para o Senhor. Então não precisamos tolerar a enfermidade e a doença no corpo.
Não devemos ter enfermidade no corpo do mesmo modo que não devemos ter pecado no coração. A enfermidade é pecado para o corpo. O pecado é enfermidade para a alma. Reconheça a sua plena libertação. Reclame sua liberdade. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5, verso 1a. Ponha isso em mente de uma vez por todas. É a vontade de Deus que você esteja com boa saúde. Reivindique a promessa. Coloque em prática esta palavra. Levante-se de suas dúvidas e temores para desfrutar de sua cura, que apressadamente brotará. Isaías capítulo 58.8. Lembre-se do que Tiago disse. Está alguém entre vós doente? É verdade que hoje qualquer pessoa doente pode chamar os presbíteros para fazer a oração da fé a seu favor. Os presbíteros não podem fazer e jamais poderão a oração da fé se estiverem perguntando se é a vontade de Deus curar este ou aquele. Tiago diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Capítulo 7. A unção com óleo pelos presbíteros. Tiago nos fala do versículo 14 do capítulo 5 de sua epístola. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Esta é uma promessa de cura para os enfermos inconfundivelmente clara. Em Marcos, capítulo 6, versículo 13, aprendemos que os discípulos faziam isso, pois o texto diz: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Marcos, capítulo 6, verso 13. Pouco antes de Tiago escrever esta promessa aos doentes, ele mencionava os aflitos. Tem havido muita especulação sobre a forma de doença poderia ser denominada aflição. Segundo a concordância de Strong, a palavra introduzida como aflição não faz referência a qualquer enfermidade física. Devo observar que a palavra aflito no original dá a ideia de alguém que está sofrendo qualquer dor moral e não qualquer enfermidade física. Aqueles que sofrem perseguição, tribulação ou qualquer tipo de aflição não devem chamar os presbíteros e pedir que orem para livrá-los de seus problemas. Em vez disso, Tiago diz: está alguém aflito? Ore, e o próprio aflito que deve orar. Observe o que Tiago diz. Está alguém entre vós doente? Isso não quer dizer que a cura seja apenas para alguns prediletos. Ele declara ousadamente que a promessa da cura é para qualquer pessoa, qualquer doente. Qualquer pessoa doente tem o direito bíblico de chamar os presbíteros da igreja e ser curada, e, se necessário, ser salva ao mesmo tempo. Isto deve fazê-lo alegrar-se, principalmente se tem ouvido que a cura é somente para aqueles que têm sorte, ou apenas para aqueles a quem Deus curar. A cura é para você. Você tem o direito de gozar saúde no corpo, como também saúde na alma. 3 João 2, pois Tiago diz no capítulo 5, versículo 15, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E no versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago, então, acrescenta: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esta promessa é clara de ser compreendida. Agindo de acordo com essas palavras, milhões de pessoas foram curadas através dos séculos e, pela mesma razão, outros milhões têm sido curados neste século. Observe que no versículo 15 Tiago diz: a oração da fé salvará o doente. A oração da fé é a única eficiente para trazer a cura aos doentes. A oração da fé.
Como alguém pode fazer a oração da fé enquanto alimenta a ideia de que talvez seja vontade de Deus levantar o doente ao eterno lar por meio desta doença? Ou pensar, talvez Deus esteja operando algo muito precioso na vida desse irmão por meio dessa enfermidade. E talvez eu deva animá-lo a suportar com paciência e assim aprender a lição que Deus quer ensinar-lhe. Jamais se pode orar assim. Contudo, é justamente esta a atitude de muitos que oram pelos doentes. Não é de admirar que tantos doentes não recebam a cura na resposta da oração? Paulo diz que Cristo é o Salvador do corpo, Efésios 5:23, parte C. Diz mais, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13b. Então ele pergunta, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Verso 15. E outra vez, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Verso 19. E acrescenta, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Verso 20. O corpo é para o Senhor, não é para nós mesmos, nem para outra pessoa, incluindo Satanás. Nosso corpo não foi criado para ser uma habitação de doenças e enfermidade. Se Cristo tornou-se o Salvador do corpo, o corpo é para o Senhor. Então não precisamos tolerar a enfermidade e a doença no corpo. Não devemos ter enfermidade no corpo do mesmo modo que não devemos ter pecado no coração. A enfermidade é pecado para o corpo. O pecado é enfermidade para a alma. Reconheça a sua plena libertação. Reclame sua liberdade. Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5, verso 1a. Ponha isso em mente de uma vez por todas. É a vontade de Deus que você esteja com boa saúde. Reivindique a promessa. Coloque em prática esta palavra. Levante-se de suas dúvidas e temores para desfrutar de sua cura, que apressadamente brotará. Isaías capítulo 58.8. Lembre-se do que Tiago disse. Está alguém entre vós doente? É verdade que hoje qualquer pessoa doente pode chamar os presbíteros para fazer a oração da fé a seu favor. Os presbíteros não podem fazer e jamais poderão a oração da fé se estiverem perguntando se é a vontade de Deus curar este ou aquele. Tiago diz, peça-a porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Capítulo 7. A unção com óleo pelos presbíteros. Tiago nos fala do versículo 14 do capítulo 5 de sua epístola. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Esta é uma promessa de cura para os enfermos inconfundivelmente clara. Em Marcos, capítulo 6, versículo 13, aprendemos que os discípulos faziam isso, pois o texto diz, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Marcos, capítulo 6, verso 13. Pouco antes de Tiago escrever esta promessa aos doentes, ele mencionava os aflitos. Tem havido muita especulação sobre a forma de doença poderia ser denominada aflição. Segundo a concordância de Strong, a palavra introduzida como aflição não faz referência a qualquer enfermidade física. Devo observar que a palavra aflito no original dá a ideia de alguém que está sofrendo qualquer dor moral e não qualquer enfermidade física. Aqueles que sofrem perseguição, tribulação ou qualquer tipo de aflição não devem chamar os presbíteros e pedir que orem para livrá-los de seus problemas. Em vez disso, Tiago diz, está alguém aflito? Ore, e o próprio aflito que deve orar. Observe o que Tiago diz. Está alguém entre vós doente? Isso não quer dizer que a cura seja apenas para alguns
prediletos. Ele declara ousadamente que a promessa da cura é para qualquer pessoa, qualquer doente. Qualquer pessoa doente tem o direito bíblico de chamar os presbíteros da igreja e ser curada, e, se necessário, ser salva ao mesmo tempo. Isto deve fazê-lo alegrar-se, principalmente se tem ouvido que a cura é somente para aqueles que têm sorte, ou apenas para aqueles a quem Deus curar. A cura é para você. Você tem o direito de gozar saúde no corpo, como também saúde na alma. 3 João 2, pois Tiago diz no capítulo 5, versículo 15, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E no versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago então acrescenta, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esta promessa é clara de ser compreendida. Agindo de acordo com essas palavras, milhões de pessoas foram curadas através dos séculos e, pela mesma razão, outros milhões têm sido curados neste século. Observe que no versículo 15 Tiago diz, a oração da fé salvará o doente. A oração da fé é a única eficiente para trazer a cura aos doentes. A oração da fé. Como alguém pode fazer a oração da fé enquanto alimenta a ideia de que talvez seja vontade de Deus levantar o doente ao eterno lar por meio desta doença? Ou pensar, talvez Deus esteja operando algo muito precioso na vida desse irmão por meio dessa enfermidade. E talvez eu deva animá-lo a suportar com paciência e assim aprender a lição que Deus quer ensinar-lhe. Jamais se pode orar assim. Contudo, é justamente esta a atitude de muitos que oram pelos doentes. Não é de admirar que tantos doentes não recebam a cura na resposta da oração? Paulo diz que Cristo é o Salvador do corpo. Efésios 5:23, parte C. Diz mais, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13b. Então ele pergunta, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Verso 15. E outra vez, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Verso 19. E acrescenta, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Verso 20. O corpo é para o Senhor, não é para nós mesmos, nem para outra pessoa, incluindo Satanás. Nosso corpo não foi criado para ser uma habitação de doenças e enfermidade. Se Cristo tornou-se o Salvador do corpo, o corpo é para o Senhor. Então não precisamos tolerar a enfermidade e a doença no corpo. Não devemos ter enfermidade no corpo do mesmo modo que não devemos ter pecado no coração. A enfermidade é pecado para o corpo. O pecado é enfermidade para a alma. Reconheça a sua plena libertação. Reclame sua liberdade. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5, verso 1a. Ponha isso em mente de uma vez por todas. É a vontade de Deus que você esteja com boa saúde. Reivindique a promessa. Coloque em prática esta palavra. Levante-se de suas dúvidas e temores para desfrutar de sua cura, que apressadamente brotará. Isaías capítulo 58.8. Lembre-se do que Tiago disse. Está alguém entre vós doente? É verdade que hoje qualquer pessoa doente pode chamar os presbíteros para fazer a oração da fé a seu favor. Os presbíteros não podem fazer e jamais poderão a oração da fé se estiverem perguntando se é a vontade de Deus curar este ou aquele. Tiago diz, peça-a porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Capítulo 7. A unção com óleo pelos presbíteros.
Tiago nos fala do versículo 14 do capítulo 5 de sua epístola. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 14. Esta é uma promessa de cura para os enfermos inconfundivelmente clara. Em Marcos capítulo 6, versículo 13, aprendemos que os discípulos faziam isso, pois o texto diz: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Marcos capítulo 6, verso 13. Pouco antes de Tiago escrever esta promessa aos doentes, ele mencionava os aflitos. Tem havido muita especulação sobre a forma de doença poderia ser denominada aflição. Segundo a concordância de Strong, a palavra introduzida como aflição não faz referência a qualquer enfermidade física. Devo observar que a palavra aflito no original dá a ideia de alguém que está sofrendo qualquer dor moral e não qualquer enfermidade física. Aqueles que sofrem perseguição, tribulação ou qualquer tipo de aflição não devem chamar os presbíteros e pedir que orem para livrá-los de seus problemas. Em vez disso, Tiago diz: está alguém aflito? Ore, e o próprio aflito que deve orar. Observe o que Tiago diz: está alguém entre vós doente? Isso não quer dizer que a cura seja apenas para alguns prediletos. Ele declara ousadamente que a promessa da cura é para qualquer pessoa, qualquer doente. Qualquer pessoa doente tem o direito bíblico de chamar os presbíteros da igreja e ser curada, e, se necessário, ser salva ao mesmo tempo. Isto deve fazê-lo alegrar-se, principalmente se tem ouvido que a cura é somente para aqueles que têm sorte, ou apenas para aqueles a quem Deus curar. A cura é para você. Você tem o direito de gozar saúde no corpo, como também saúde na alma. 3 João 2, pois Tiago diz no capítulo 5, versículo 15, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E no versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago, então, acrescenta: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esta promessa é clara de ser compreendida. Agindo de acordo com essas palavras, milhões de pessoas foram curadas através dos séculos e, pela mesma razão, outros milhões têm sido curados neste século. Observe que no versículo 15 Tiago diz: a oração da fé salvará o doente. A oração da fé é a única eficiente para trazer a cura aos doentes. A oração da fé. Como alguém pode fazer a oração da fé enquanto alimenta a ideia de que talvez seja vontade de Deus levantar o doente ao eterno lar por meio desta doença? Ou pensar, talvez Deus esteja operando algo muito precioso na vida desse irmão por meio dessa enfermidade. E talvez eu deva animá-lo a suportar com paciência e assim aprender a lição que Deus quer ensinar-lhe. Jamais se pode orar assim. Contudo, é justamente esta a atitude de muitos que oram pelos doentes. Não é de admirar que tantos doentes não recebam a cura na resposta da oração? Paulo diz que Cristo é o Salvador do corpo, Efésios 5:23, parte C. Diz mais: o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13b. Então ele pergunta: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Verso 15. E outra vez: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Verso 19. E acrescenta: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Verso 20. O corpo é para o Senhor, não é para nós mesmos, nem para outra pessoa, incluindo Satanás. Nosso corpo não foi criado para ser uma habitação de doenças e enfermidade. Se Cristo tornou-se o Salvador do corpo, o corpo é para o Senhor. Então não precisamos tolerar a enfermidade e a doença no corpo.
Não devemos ter enfermidade no corpo do mesmo modo que não devemos ter pecado no coração. A enfermidade é pecado para o corpo. O pecado é enfermidade para a alma. Reconheça a sua plena libertação. Reclame sua liberdade. Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5, verso 1a. Ponha isso em mente de uma vez por todas. É a vontade de Deus que você esteja com boa saúde. Reivindique a promessa. Coloque em prática esta palavra. Levante-se de suas dúvidas e temores para desfrutar de sua cura, que apressadamente brotará. Isaías, capítulo 58.8. Lembre-se do que Tiago disse. Está alguém entre vós doente? É verdade que hoje qualquer pessoa doente pode chamar os presbíteros para fazer a oração da fé a seu favor. Os presbíteros não podem fazer e jamais poderão a oração da fé se estiverem perguntando se é a vontade de Deus curar este ou aquele. Tiago diz: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.